Dando continuidade ao nosso top 10 absurdos da minuta proposta pelo ministro Renan. Hoje nós vamos falar das gráficas. Ontem nós falamos das locadoras, hoje nós vamos falar das gráficas. Quando a gente fala de gráfica, nós estamos falando de fábricas, indústria gráfica, algo que é quase um dinossauro, é maquinário mesmo. Só que no Brasil, as gráficas fazem toda a parte tecnológica dos Detrans. Toda a parte tecnológica. Como eles conseguiram convencer? Certo que eles pensaram assim, quem teria a ingenuidade suficiente para achar que indústria gráfica, que é extremamente antiga, vai conseguir entregar tecnologia? Os diretores do Detran. Então, eles conseguem colocar no mesmo edital, né, de impressão de CNH toda a parte tecnológica do Detran. Só que eles são extremamente antigos. Né? A indústria gráfica é extremamente antiga. A justificativa é tentar que todo o processo esteja regulado por uma empresa só. É a justificativa perfeita, né, para que a gente consiga encarecer bastante o processo. E aí, o que a gente consegue? A indústria gráfica, ela é dividida em 3 empresas. E essas 3 empresas têm fatias diferentes do mercado, né? Uma é bem relevante, tem praticamente 80% do mercado, a outra menos, e a outra, ela tá ali só para preencher a tabela, né? E por que a gente diz que aparecem as gráficas na minuta? Gente, foi uma das maiores aberrações que eu já vi. Em 2023, saiu um novo layout da CNH. Nesse novo layout, tinha um artigo que dizia o detalhamento da CNH é sigiloso. Somente as empresas homologadas podem ter acesso. Mas olha só, como que outras empresas vão poder ofertar esse tipo de serviço se a gente não sabe qual o maquinário que fornece cada um dos efeitos? Então, eu protocolei, através da minha empresa, protocolamos um pedido para ter acesso ao layout. Depois, nós fomos até o FaleBR e abrimos uma reclamação na ouvidoria, dizendo que era ilegal, porque a falta de informações sobre a CNH traria reserva de mercado. A gente entende o envio desse documento de forma controlada. Aliás, nós estamos falando de uma CNH, né? Mas impedir que outras empresas acessem esse documento está errado. Pasmem vocês, esse processo em que eu peço o acesso a essa parte está parado. A gente ingressou dia 13 de dezembro de 2023. O último movimento foi dia 6 de 2024. Esse aqui é o órgão da Senatran em que tudo é engolido, nada acontece, né? Então, até hoje eu não consegui acesso. Vocês não vão acreditar. Eu consegui acesso. No dia 2 de outubro de 2025, numa consulta pública de formação de condutores, a Senatran disponibilizou o anexo que eles disseram que era sigiloso. Hoje, qualquer pessoa, mesmo sem estar identificado pelo Gov, pode ir no anexo da consulta pública e baixar todos os requisitos de segurança que tem numa CNH. Mas, gente, por quê? Por que o layout da CNH está em uma minuta de formação de condutores? E aí eu vou explicar para vocês. Eles colocaram uma seção 2 dos modelos e especificações de documentos. Um assunto que nem é dessa resolução. Na 789 não tinha nada sobre isso. E aí já fala aqui, né, que o documento, e aí eles garantem, né, tem que ser físico. Já está no CTB, meus amores, vocês já fizeram esse trabalho
Na Câmara de Deputados está tudo certo, não precisa vir aqui na resolução e falar isso também, tá? Mas mesmo assim, eles ainda citam conforme modelo e elementos de segurança do anexo 1. Gente, por que então, em 2023, vocês não quiseram mostrar essas informações e agora, 2025, vocês colocam numa consulta pública que não tem nada a ver com o tema? Mas olha que interessante, é óbvio que esse não é o único indício. Agora nós vamos falar sobre as taxas do Detran. Gente, por que grande parte do custo da CNH são taxas? Então, deixa eu explicar para vocês. As taxas que nós pagamos na CNH, elas são repassadas para 3 empresas que imprimem CNH através de licitações de impressão de CNH. Então, quando a gente imprime, quando a gente paga todas essas taxas, tem incluído lá dentro a emissão do documento, coleta biométrica. Alguns estados têm monitoramento de aulas práticas, outras têm manutenção de software. Tem estado agora inovando, colocando para empresas gráficas, inclusive IA generativa para atendimento do Detran. Tudo eles colocam em um lote único, em uma licitação no estado, para essas empresas que são dinossauros tecnológicos, porque a gente está falando de indústria. Indústria. O que raio indústria, fábrica está fazendo com tecnologia? Concorrendo com tecnologia. Por que em uma licitação de coleta biométrica, de monitoramento, de qualquer coisa, a indústria que está acostumada a imprimir papel está lá como única fornecedora? E assim se formou os preços das taxas dos Detrans, através de editais milionários, né, que essas gráficas fazem em todos os estados. Raríssimos estados dividem, por exemplo, a parte tecnológica da parte de impressão. Aliás, eu acho que não tem. Tá tudo muito. E é tudo muito caro, as taxas são muito caras, porque vocês imaginem só conseguir, na força do ódio, né? Que amarrar tão bem o nosso país para que essas gráficas simplesmente forneçam tudo, tudo. Mas por que eu estou falando de taxa aqui? Primeiro, né, uma coisa é óbvia: se queriam baixar o preço da CNH, me parece que a gente teria que mexer na questão dos custos das taxas do Detran. Mas o ministro Renan, ele não quer que isso aconteça. Olha o que diz a minuta no artigo 12. A transferência do processo de informação, tananã, tananã. As etapas já concluídas pelo candidato serão aproveitadas no prosseguimento do processo de formação. Claro, né? O CFC não vai ser remunerado se ele tiver que trabalhar de novo. Agora, o disposto do parágrafo 2º não se aplica às taxas devidas diretamente aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados envolvidos, cujos valores e regras de aplicação serão por eles definidos. Quer dizer, o Renan está tão preocupado em preservar as taxas que o pessoal, né, depois repassa para as 3 gráficas no Brasil, que ele tomou o cuidado de dizer, ó, a taxa, ela não repete, tá? Vocês vão reaproveitar o resto, as taxas não. Gente, chega a ser ridículo, ridículo, né? Nós estarmos aqui debatendo e servindo de cortina de fumaça, falando sobre educação, aula prática e aula teórica, quando, na verdade, se quer outras coisas. É subestimar a nossa inteligência, né? Para vocês terem uma ideia, essas empresas muitas vezes custeiam passeios para Estocolmo, passeios em que se levam pessoas, decisores nos estados, para conhecer o processo digital
em outros países. Se é digital, primeiro não precisa ir lá passear, né? Tu pode saber como funciona em qualquer lugar. Mas enfim, né, gente? No Brasil, eu acho que os políticos subestimam a nossa inteligência e o acesso à informação. Não estamos mais em 1900 e Guaraná de rolha para eles acharem que a informação não chega em todos os cantos do Brasil e que a gente não sabe ler os absurdos que acontecem. Próximo vídeo, top 8 absurdo que nós encontramos na minuta do ministro Renan Calheiros Filho. E, Basílio, teremos que falar sobre a coleta biométrica.